la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal, eu estou aqui com ele e só com ele, Gabriel Divan. Como é que estamos? Esse teu papo tá meio Lulu Santos, só quero com você, né? Mas às vezes é bom, né? Às vezes é bom a monogamia. Monogamia cria programas de podcast, né? E inclusive parcerias. A parceria acadêmica, Felipe Abal, é uma relação amorosa? Tem que ter, né? Tem que ter alguma coisa tá envolvido, sim, com certeza. É um baile, é uma junção, é uma conjunção. Até porque não é com todo mundo, né, que tu quer fazer, então. Ah, tá aí. Estamos aqui celebrando não só a nossa parceria na formação Mark I, né, do Vira Casacas, né, a nossa banda aqui tem várias formações, né, e eu diria que todas são clássicas, né, tem uma que é aquela que é a preferida do povo, né, mas todas as formações têm uma produção interessante, tem uma produção bacana, né, a gente se orgulha de todas elas. Estamos aqui na Mark I do Vira Casacas, somente eu e o pai fundador, Felipe Abal, para falarmos inclusive de uma parceria nossa no âmbito acadêmico, aliás, né, já falei no programa e falo de novo, parceria da qual me orgulho muito, porque trabalhar com o senhor é uma beleza e porque ficou muito bom, cara. Ficou muito bom e a gente quer mostrar pra galera, sugerir que a galera leia, sugerir que a galera vá atrás, porque achamos sim, de coração, que é muito bom e muito necessário. Perfeito, Gabriel Divan, né? Então a gente pede que o pessoal dê uma olhada depois no material, tomara que gostem do episódio, e pede também, né, se possível, colaborar com este humilde podcast que acompanha você em todos os momentos, nos bons e nos ruins, né, nos pesados e nos leves. Sempre você pode contar com o Vira Casacas. Algum dos nossos 479 episódios vai cair como uma luva para a situação que você está passando, né? Como é que se faz para apoiar o Vira Casacas, então, além de curtir, além de mandar uma mensagem legal, além de repostar com comentário, né? Fazer aquela citação legal, botar nas redes, chamar as pessoas. Que mais dá para fazer, Gabriel? O Vira Casacas, neste episódio, está partidário da cultura racional. Então, assim, leia o artigo, baixe o artigo. Você que está me ouvindo, eu vou contar até 3, você vai pensar num ponto fixo, vai pensar, né, numa ondulação, desde um centro de um lago até as margens, você vai começar a adormecer, e é 1, 2, 3, leia o artigo, baixe o artigo. Dá para apoiar o Vira Casacas baixando o nosso artigo para que a gente ganhe números, métricas, porque isso também é importante. E aí você vai lá e vai olhar e vai agradecer porque o artigo que a gente traduziu e os nossos comentários vão te enriquecer de alguma maneira. Este é, na semana presente, a principal forma de você apoiar o Vira Casacas. Mas, além de curtir, além de compartilhar, além de sugerir para os amiguetes, né, para a galerinha do bem que você conhece, ou para a galerinha do mal que você quer talvez tentar salvar, porque a gente faz o papel também de socorrista político, ideológico, você pode apoiar o Vira Casacas ajudando o programa a se manter. A gente requer um pequeno gesto de colaboração que consiste em você, vai lá se inscrever no apoia.se/viracasacas, na orelo.cc, ou, aí não tem desculpa porque é barbada, Pix recorrente para viracasacaspodcast@gmail.com, R$5 por mês. Uma vez no mês, paga R$5, nem notou, nem doeu, nada demais, mas para nós é uma baita de uma diferença. Possibilita que a gente consiga manter o podcast com as suas contas em dia. Possibilita que a gente remunere os profissionais que trabalham na nossa equipe aqui, que fazem tanto acontecer o Vira Casacas como eu e o Felipe aqui com a cara na câmera e com a boca no microfone, e possibilita que a gente inclusive tenha estrutura para fazer o quê?
para poder também escrever artigos, que você vai ler o artigo e vai baixar o artigo. Ele está na descrição do post, ele está em todo lugar, tá? E eu vou falar isso mais umas 36 vezes ao longo do programa e não quero ouvir chiadeira. Perfeito, Gabriel, perfeito. Então agora sim, vamos lá falar do artigo. Do artigo e de outras coisas. Dela. Passou a ser, mais do que nunca, nossa fada sensata, porque, além de tudo, é humilde. É verdade. Vamos lá. Ivan, como é que você está? Estou bem, porque hoje nós temos um programa diferente, um programa inédito sob certo aspecto, um programa muito especial e um programa que me dá um certo orgulho, assim, né? Me provoca aquela certa sensação de nariz em pé, né? De passar, assim, desfilando, né? É ou não é? É publi, é isso, a gente vai fazer publi hoje. Tem que avisar, né, sabe? Tá no regramento. Ah, tá, é publi. Na verdade, a gente vai fazer outra coisa, cara. Queria divulgação científica, Zé Mané? Então toma na cara, toma na cabeça, porque agora é a maior divulgação científica da história desse podcast, velho. É só o que eu tenho a dizer. Muito bem, cara, porque nós temos novidades, né? Eu já tinha dado um spoilerzinho lá em rede social, assim, até porque quando surgiu a oportunidade, né, foi um negócio que nos trouxe certa surpresa, vamos dizer assim, né? Tu quer falar a respeito? Quer que eu fale uma introduçãozinha? Olha, eu vou falar para começo de conversa aqui qual é a pauta, qual é o bizu que tá pegando aqui. Eu e Felipe Abal e eu, você escolhe a melhor ordem, em que pese, né, no texto está Felipe Citolin Abal e Gabriel Antinolfo Divan, né? Enfim, ordem alfabética, né? Para ninguém brigar, Isso. né? Coisa do tipo, Isso. né? Nós promovemos a primeira tradução em português de um artigo muito, mas muito influente e muito especial de uma pessoa equivalentemente influente e especial, que é nada mais nada menos do que a professora Wendy Brown, certamente conhecida de muita gente que nos escuta, muita gente que faz esse estudo que cruza política, filosofia, sociologia, questão feminista, capitalismo, neoliberalismo, e a gente oferece em primeira mão para vocês, na edição mais recente da revista Justiça do Direito, o artigo Resistindo à Melancolia de Esquerda, de Wendy Brown. Notas e comentários à tradução para o português, ou seja, em primeira mão, este artigo da Wendy Brown, traduzido e anotado por o Dr. Felipe Abal e por mim. Glosado, né, a gente diria. Foram feitas glosas aqui no artigo. É, né? Os antigos diriam isso, né, glosas, né? Nós rabiscamos em cima um pouquinho. Mas é que foi um negócio muito massa, né, Divan, porque tu veio com essa ideia, assim, porque esse é um texto, né, só fazendo uma introdução, a gente vai falar a respeito dele hoje, né, e sobre essas ideias, sobre o que dá para fazer com essas ideias aqui em mãos, porque ele é um texto muito bom, a gente já comentava a respeito, a gente já tinha lido, obviamente, utilizava ele, só que só tinha em inglês. Daí o Divan chega e diz assim, vamos traduzir esse troço para o português para publicar? Digo, vamos, mas tem um problema, né? A gente precisa da autorização da doutora Wendy Brown. E aí é um troço que eu acho muito mágico, né, Divan, porque às vezes pro cara entrar em contato com qualquer Zé Mané aqui do Brasil que publica um trocinho, é um parto, tem assessorias, tem loucuras, tem talvez, vou pensar no seu caso. E a gente mandou um e-mail para Wendy Brown dizendo, querida Wendy Brown, a gente quer traduzir, pode? E ela não só respondeu, como respondeu em 1 hora, né? Como ainda indicou a melhor fonte para a gente traduzir, porque ele foi publicado em 2 lugares diferentes, né? Então, disse, pode fazer, saiu já faz muito tempo, que bom que vocês têm interesse, façam a mão, rapazes. E, pô, foi assim um negócio que eu ganhei o ano, praticamente, assim, de receber uma resposta dessas dela, porque foi aquele negócio meio, vamos tentar, mas vai saber, né, cara? Foi ótimo. Não, cara, assim, ó, repetindo, uma das professoras, das pesquisadoras, das teóricas mais influentes do planeta Terra respondeu, presta atenção, você que está ouvindo aí, presta atenção, tá? Respondeu um e-mail, tá? Já começa por aí, respondeu o e-mail, né? Afinal de contas, sim, né? Respondeu rápido
e principalmente respondeu como quem dá uma dica, dá uma diretriz para inclusive auxiliar a galera, porque assim, ó, eu vou explicar, né? Vamos lançar uns bastidores aqui, porque é importante fazer um preâmbulo ao preâmbulo, né? Um prelúdio aqui. Eu cheguei de novo nesse texto, que a gente já conhecia, a gente já tinha citado ao longo dos nossos episódios várias vezes, até porque a gente já falou muito e fala e falará muito de Mark Fisher sempre, e é um texto que o Fisher usa em dado momento no seu Fantasmas da Minha Vida, de uma maneira muito interessante, e aí ali chama atenção, porque é um texto que não é um texto de agora, é um texto que tem 25 anos, 26, se você quiser contar, né, a primeira versão ou coisa parecida. E é um texto que não está entre aqueles mais famosos e mais comentados da Wendy Brown. Os livros mais recentes dela, certamente, né, estão nesse panteão. E aí o cara olha para aquele texto e diz assim, nossa, né, parece ter muita coisa aqui. Aí eu fui atrás do texto, porque eu estava escrevendo um capítulo específico do meu próximo livro, mas esse é um assunto para outra hora, tá? Eu só quero dizer que vem aí, né? Mais do que nunca, estamos aqui falando na segunda semana de abril, mais do que nunca vem aí, mas a gente vai conversar em outro momento, né? Enfim, li o texto, estudei o texto, né? Separei aquilo que eu queria trabalhar do texto, e é muita coisa, porque ele é um texto curto, mas ele é tão rico. E aí, no final, eu peguei e disse assim, porra, nós estamos com um texto aqui que é um negócio que cabe perfeitamente para discutir muita coisa do que todo mundo hoje em dia fala, todo mundo hoje em dia se preocupa, todo mundo hoje em dia se descabela, arranja os dentes quanto a essas coisas aqui, e essa mulher estava falando disso em 99/2000. Aí eu olhei para o Felipe Abal e disse assim, vamos traduzir esse negócio? Bom, claro. Aí ele, né, ele me coloca na realidade, né, e diz assim, peraí que nós temos que pedir autorização para a autora. E eu pensei, é mesmo. Lá, o sonho acabou, pedi autorização para Wendy Brown, quando é que isso vai acontecer? Wendy Brown, um beijo, Wendy Brown. Você, além de tudo, é simpática, além de tudo, você colabora verdadeiramente com a ciência. Muito obrigado. Cara, é fantástico, né? Fantástico. E realmente, assim, Divan, vamos entrar no texto agora, porque assim, ele é um texto curtinho, né? Tu vai ler ele muito rapidamente, né? Tanto que tudo com a nossa introdução, com os nossos comentários, com o texto, ficou com 22 páginas. Acessem pelo site da revista, tá? A gente vai deixar o link aí, né? Não cheguem lhe pedindo, me manda por e-mail. Não, a gente precisa de métricas, né? Porque a gente tá no meio desse neoliberalismo, Wendy Brown, em que métricas são cobradas de quem faz esse tipo de coisa. Olha a porcaria. Não basta ser lido, não basta que as pessoas gostem, não basta nada disso aí. Você tem que ter números para apresentar. Mas enfim, né? Ficou com 22 páginas. É um negócio que tá assim, ó, ele não tem, né, nesse número de páginas não cabe, na verdade, todo a importância que ele vai ter, tudo aquilo que ele passa, porque, como tu falou, né, tu vai ver aquela passagenzinha do Mark Fisher exatamente porque ele tá preocupado com essa questão da melancolia, ele tá preocupado com essa questão do que o futuro pode trazer, né, e daí quando ele traz esse negócio, tu vai atrás do texto em si, ela vai fazer comentários em cima do Stuart Hall, né, e ela vai fazer comentários em cima do Walter Benjamin, que lança, né, que tem o seu texto sobre melancolia de esquerda, só que é engraçado, né, que o do Benjamin, ele fala uma vez no termo, né? Ele fala de passagem, ela é que vai trazer toda essa carga em cima dessa questão de, poxa, o que a gente pode chamar dessa melancolia de esquerda, né? Em que momento que a gente tá agora como esquerda, passado queda de muro de Berlim, passado experiência do socialismo real, passado tudo isso aqui. Por que a gente tá nesse meio em que a gente tem uma ortodoxia de um lado, que fica só choramingando a respeito daquilo que já passou, não tá propondo coisa nova e pelo contrário, né, Divan? Tá inclusive criticando as coisas que aparecem como se tudo fracionasse à esquerda, tudo que fugisse de uma ortodoxia é algo perigoso, porque vai trazer um identitarismo, porque vai... E é um papo que a gente ouve hoje. Então, quando tu lê, né, com esse olhar mesmo que tu fala, poxa, ela escreveu em 99/2000, tu vai ler 25, 26 anos depois, tu diz assim, cara, é impressionante como a gente ainda tá no mesmo lugar. Então não é um texto velho, ele é um texto atualíssimo pro que a gente tá vivendo agora. Olha, Felipe falou com vocês aí de um jeito meio amigável, de um jeito meio risonho, né? Eu vou ser um pouco mais chato
e um pouco mais antipático. O link para você fazer o download do PDF está veiculado em todas as nossas plataformas junto com o episódio. Faça o favor de baixar esse negócio, pelo amor de Deus. Primeira coisa, baixa, tá? Primeira coisa, vai lá e baixa. Depois você faz um outro favor para você mesmo e lê. Né? Lê porque, para além dos nossos comentários, o texto é magnífico, tá? O texto é incrível. Os nossos comentários, eu diria que eles tentam acompanhar e eles não fazem feio, tá? Não fazem feio. Agora, por favor, a gente precisa que vocês acessem o texto e que vocês baixem o texto, porque para a gente o importante é vocês prestarem atenção no papo, na moral, nos argumentos. Agora, para outros critérios, para outros carnavais, aí a gente precisa também que apareça lá na métricazinha, bonitinho. Olha só, fizeram download tantas pessoas, tantas vezes e tudo mais. Então, o link da nossa revista Justiça do Direito, que é a revista do programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Passo Fundo, ele está aí junto com o nosso episódio. Vai lá no link, você vai direto para a página que está hospedado o texto. E lá você faz o download. Ah, mas eu quero olhar o resto da revista. Pode olhar, tem artigo muito bom, ela é quadrimestral, ela tem muita coisa boa. Posso garantir tudo isso, até porque o editor executivo sou eu. Mas, enfim, a gente quer que você baixe o texto. É um nepo-artigo. Não, mas peraí, é tradução, né, cara? Uma coisa é o editor ficar publicando seus próprios trabalhos, né? Outra coisa é assim, ó, puxa, temos uma seção na revista que é para dossiês especiais, para traduções. É uma tradução de gabarito. O editor olhou para isso e disse assim, é uma tradução de gabarito. Então vai ser publicada, sim, senhor. E olha, fico de novo muito orgulhoso e muito feliz, tanto pelo fato de que a nossa revista aqui conta com um artigo, né, desse naipe, quanto pelo fato de que é um dos raros casos em que a gente produz juntos, né? Nós temos muito pouca coisa, senhor Felipe Abal, isso aí precisa mudar urgentemente, né? Mas eu diria que é em grande estilo, eu diria que é traje de gala aqui, né? Traduzir o Andy Brown, esse texto, pela primeira vez em português, né? É uma honra. Então, meus agradecimentos já vão para Felipe Abal, né? Que está aqui comigo, que não é verdade, cara, é verdade. Muito orgulho ter esse texto aí publicado e muito orgulho estar com o senhor nessa empreitada. Bom, eu queria dizer que a gente vai fazer aqui um comentário que ele vai se basear mais ou menos na estrutura do artigo. Então, é inclusive mais um convite, né, de forma subliminar, poderia-se dizer assim, para você ler o artigo, porque nós vamos aqui esquadrinhar ele, mas isso não substitui a leitura, lembrando. Coisa de professor, né? Não, nós vamos encher o saco. Eu vou mandar para vocês um esquema, mas não substitui a leitura. Que nem quando eu mando aquela minha apostila lá de 160 folhas lá pros caras e digo assim, isso aqui não é livro, hein? Isso aqui é só um caderno da aula. Daí os negros só leem aquele troço lá, né? Se eu escrever lá no meio que é a abobrinha azul, né? Os caras vão... Bom, enfim. Gente, o seguinte, o nosso artigo aqui, ele tem 3 partes. A primeira, como convém, uma pequena introdução, explicando, e inclusive, novamente agradecendo a professora Brown, né, por ter nos autorizado, explicando que esse é um artigo inédito em língua portuguesa, explicando a mecânica, né, da nossa tradução. A gente teve todo um cuidado para traduzir também para as edições brasileiras os textos que o Andy Brown cita, salvo um do Stuart Hall, né, que não tem edição brasileira, e a gente deixou lá a edição original. Então, assim, nós tivemos todo esse apuro para pegar cada uma das citações que a Brown faz e utilizar as edições brasileiras dos livros para colocar as citações em português. Então, é uma tradução full, uma tradução integral de tudo que ela escreveu. Você vai ler o texto inteiro em português e as citações que ela faz em português também. Nesse primeiro momento, a gente então fala um pouquinho dela, a gente fala um pouquinho da trajetória da Wendy Brown, né, da importância dela, e se bem que não é exatamente algo de se abrir ou de se demonstrar, porque a Wendy Brown ela é uma velha conhecida de quem tem estudo nessas paragens aí, e principalmente nos últimos anos, né, na última década para cá, ela lançou algumas coisas que realmente causaram muito impacto, né. Eu vou destacar principalmente 2 livros que eu gosto demais e que eu uso demais e que faz muito tempo que eu trabalho com eles, foram as obras que me fizeram aproximar da literatura da Wendy Brown, que é o Undoing the Demos, que também tem uma tradução em espanhol para El Pueblo Sin Atributos, né? É tipo aqueles filmes, né? Que é a tradução o mundo inteiro. Mas enfim,
Undoing the Demos. Esse não tem em português, Esse não tem em português. E tem In the Ruins of Neoliberalism, que é Nas Ruínas do Neoliberalismo. Esse aí os caras traduziram Herbert Richards, né? Esse tem em português. É um texto que, inclusive, muitas pessoas que vocês conhecem e gostam utilizam, né? A própria Letícia Cesarino, que estava com a gente aqui na semana passada, gosta muito e fala muito, né, dessa dupla. E eu diria, Felipe, tem o texto que está citado lá no nosso artigo também. Eu diria que tem um que é uma espécie de coringa, mas eu não sei se eu gosto muito de indicar ele, porque ele é como se fosse um resumo do Undoing the Demos. E aí o pessoal preguiçoso lê só o resumo e não lê o livro grande, que é o Cidadania Sacrificial, né? Sacrificial Citizenship, que tem em português e tem inclusive, vou falar baixinho aqui, se botar no Google Cidadania Sacrificial, tá o PDF direto. E é um baita de um texto também. Então, assim, o Andy Brown é figura carimbada nessas discussões, é uma das grandes teóricas que vai discernir como estão as coisas e quais são as nossas alternativas dentro da racionalidade neoliberal. Ela é estudiosa muito atenta e muito original de Foucault, é uma estudiosa muito atenta e muito original da crítica feminista do marxismo, quer dizer, ela puxa o marxismo por um lado, mas ela não deixa de dar uns cascudos no marxismo também, o que é bem interessante. Ela vai ter um estofo muito grande para comentar, até mesmo questões do sistema de justiça e da economia estadunidense. Então, assim, se você porventura não conhece o Andy Brown, você não sabe o que está perdendo. Esperamos que, a partir de agora, você passe a dar a relevância que ela merece. Se você já conhece, nada do que eu falei aqui é novidade, ela é uma gigante, essa mulher, e, enfim, estamos com esse texto dela, que é de uma outra fase, que é de um outro momento da carreira, mas como lembrou o Felipe aqui, é um texto, uma atualidade impressionante, chega a ser surreal, parece que ela está falando com gente agora, né, postando nas suas redes sociais. Na verdade, ela está falando isso num momento em que nem redes sociais haviam, né? Cara, é muito louco. Não, é muito louco mesmo, né? E veja, se o pessoal é ouvinte do Vira Casaco, vocês já nos ouviram falar de racionalidade neoliberal 1 bilhão de vezes, mais ou menos. E esses livros da Andy Brown, eles são chave para entender, né? Eu acho que esses dois, com mais uns 2 ou 3, você já saca muito bem qual é que é a ideia, né, de quando a gente pensa esse neoliberalismo como uma racionalidade, né? Então, perfeitamente, assim, vai atrás, pega o meu primeiro, né, minha introdução a ela foi exatamente o Undoing the Demos, assim, e cai como uma pedra em você. Então, assim, é uma baita leitura. Mas, Ivan, né, na segunda parte, efetivamente, a gente faz a tradução crua, né, só o Andy Brown aqui, só o que ela falou efetivamente, e começa tudo exatamente pela questão da crise da esquerda. Né? E esse é o ponto central aqui da onde ela está querendo trabalhar. Essa questão da crise de uma esquerda que está dividida, que está aparecendo às vezes sem rumo, parece que caiu no negócio exatamente, né? Por isso que fecha tanto com o Fischer, né, cara? O Fischer fecha tanto com a Brown. Parece que caiu exatamente no negócio do realismo capitalista da Thatcher e disse assim, poxa, agora a gente já não tem muito o que fazer a não ser andar para trás. E ela vai começar exatamente dessa ideia do Hall, então, de que o fracasso da esquerda é de compreender o caráter da sua própria época e o que fazer em virtude disso aí, né? De ficar presa a um passado, ficar presa a um pré, enquanto a gente já está num pós. Olha, eu vou começar aqui a minha manifestação fazendo uma rapidíssima leitura da citação que o Mark Fisher faz desse texto no Fantasmas da Minha Vida, de uma delas, pelo menos, que a gente coloca na nossa introdução aqui, justamente para mostrar o teor disso que tu está falando, né? O Fisher diz assim, mencionando o texto O Resistindo à Melancolia de Esquerda. Brown ataca uma esquerda que opera sem uma crítica profunda e radical do status quo e sem uma alternativa convincente para a ordem existente das coisas. Mas, talvez ainda mais preocupante, seja uma esquerda que se tornou mais apegada à sua impossibilidade do que ao seu potencial frutífero. Uma esquerda que está mais em casa, vivendo não em esperança, mas em sua própria marginalidade e fracasso.
presa a uma estrutura de apego a um passado morto, cujo espírito é fantasmático, cuja estrutura do desejo está olhando para trás e se punindo. Para Brown, o melancólico de esquerda é um depressivo que acredita ser realista. Cara, isso aqui é fantástico. É uma paulada. Fantástico, é uma paulada, cara, porque assim, ó, de novo, o que a gente vê por aí de depressivo que acredita estar sendo realista, de cara que não tem ímpeto nenhum, não tem libido, não tem iniciativa nenhuma e acredita que está ali jogando o jogo, o cara que não se move e o cara que não tem nenhum horizonte de perspectiva e acha que isso é realpolitik, cara, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, assim, ó, o Fischer capturou direitinho a essência e eu diria que dá para acreditar a ele esse resgate aqui, porque de fato é um texto que a gente não via muito comentado, mas ele leu o nosso panorama de uma maneira que precisa ser trabalhado. Isso que o Fischer está escrevendo antes dos anos 2000. O Fischer partiu em 2017, ou seja, o Fantasmas da Minha Vida, ele conta com mais de 10 anos para trás também. Então ali, esse cara já tinha notado o potencial do texto da Brown, e agora, né, uns 10 ou pouco mais anos para frente aqui, a gente está tentando fazer mais um esforço nesse sentido, cara. De fato, essa esquerda que acredita que está sendo basicamente realista e que está conforme as circunstâncias, só vivendo, né, a esquerda que virou as pessoas na sala de jantar, né, que estão preocupadas em nascer e morrer, ela está sendo alvo aqui de um ataque feroz da Wendy Brown, cara. É uma maneira, assim, ó, magnífica da gente começar justamente por onde ela começa, né. O que tu tem para me dizer sobre aquelas questões lá que ela coloca como as 3, né, chagas, os 3 pontos de crise onde ela identifica a gênese desse problema, né? Ela fala da questão do triunfo neoliberal, que a gente já conhece, né? Ela fala de Thatcher Reagan, mas ela fala também de Gingrich, né? Que é uma figura meio esquecida, na verdade é um triunvirato, né? Margaret Thatcher todo mundo conhece, Ronald Reagan também, mas Newt Gingrich não é uma figura assim tão popular, né? O líder conservadoraço do Partido Republicano na época, que ajudou a moldar toda essa questão. E ela vai falar também da metamorfose da política cultural, né? Principalmente em questão social, política e sexual, que causou um bug na cabeça de alguns ortodoxos, e também da desilusão com aquela questão, né, do fim do socialismo realmente existente, com a queda da União Soviética, perda de possibilidades materiais e visuais de utopia. Ela situa essas 3 coisas como uma espécie de ingredientes iniciais para o caldeirão, né, para começar a hegemonia dessa espécie de esquerda melancólica. Cara, 2 coisas. Primeiro, até voltando no negócio que tu estava falando a respeito do realista, né, do pessimista que se diz o grande realista. Cara, eu vejo isso aí, né, com uma grande coisa que, assim, ó, é uma cara... É impressionante, né? Porque ela tá falando em 2000, mas assim, isso aí tem uma cara de rede social atual em que a pessoa tá mais preocupada em estar certa para depois dizer eu tenho uma raiva, Divan, quando aparece aquele negócio, olhem este tweet que eu fiz em 1998 em que eu disse, olha aí, o Brasil não vai ganhar Copa nenhuma durante os... Velho, assim, ó, se tu apostar vai dar errado, ainda mais politicamente falando, tu tem uma grandíssima chance de estar certo, né? Tu tem uma grande chance de dar certo. Tu chegar assim, ó, vai dar errado a eleição do candidato do PT no Rio Grande do Sul, vai dar errado não sei o quê. Tu tem uma chance gigante de dar certo, né? O odd, como diriam ali em casa de aposta, é baixíssimo, porque tu tem uma chance muito maior de dar certo. Só que tu tá muito mais preocupado com esse negócio de eu quero like, eu quero provar aqui que eu tô certo, eu quero provar que eu falei que ia dar merda, sabe? Do que efetivamente em pegar e propor alguma coisa diferente, né? Em fomentar coisas que estão tentando fazer diferente. Isso é 1. 2. A libido, ali como tu falou, Divan, esse tesão existente de uma pessoa dessas, além de estar voltado para o passado, né? Porque é o cara que provavelmente vai dizer aqui o Marighella faria não sei o quê, sabe? Em primeiro lugar. E em segundo lugar, esse maldito tesão por derrota. Esse maldito tesão por derrota que a gente já falou 1 milhão de vezes também. Que é o negócio de nós perdemos, mas eu fiz o certo, nós perdemos, mas eu sabia que isso ia acontecer, nós perdemos, mas não sei o quê, né? Que eu tenho um pavor
tremendo em cima dessas coisas. Então, quando a Brown vem e coloca, né, esses 3 aspectos, e como tu falou, ela coloca figuras novas, ela vai colocar o Gingrich como uma pessoa potente, exatamente porque teve capacidade de chegar nos anos 90, onde a gente tem uma chave de leitura para o momento atual muito importante, né? Os anos 90, a gente já falou com a Tati a respeito disso, eles vão oferecer, a gente está muito acostumado com a questão Reagan e Thatcher, mas os anos 90 era aquele momento onde parecia que tudo estava meio resolvido, né? Queda do Muro de Berlim, fim da história do Fukuyama, parecia que um liberalismo bom moço, à la Clinton, né? Ia ser o que vai ficar mais ou menos por ali. E, na verdade, depois disso, a gente vai ter, durante todo esse movimento, a gente vai ver uma reestruturação muito grande. Não é à toa que tu vai pegar caras como ela, né? E tu vai pegar o Adam Curtis, por exemplo, que vai olhar para esse momento e vai dizer coisas tenebrosas estavam acontecendo. A gente não percebeu, a gente achou que ia ficar todo no negócio, né? Como eu sempre falo, todo mundo vai ouvir Michael Jackson, né? E tomar Pepsi-Cola, e de repente isso tudo cai, porque o neoliberalismo, ele continua sempre atuando em cima do negócio e ele não vai permitir que as coisas cheguem num teto, né? O teto não existe, a empresa já está lucrando o suficiente e as pessoas vão passar por uma metamorfose. Então, até quando tu diz, né, que ela vai dar pau no marxista ortodoxo por causa da questão do feminismo, bom, se ela não fizer isso vai dar problema em casa também, então é claro que ela vai ter que fazer isso aí, né? E faz com propriedade, faz com razão, porque se fica muito nesse negócio que, cara, 2026 tu ouvir pauta identitária tem que ser deixada de lado porque primeiro a gente resolve classe, depois a gente vê o resto, ou o resto com um passe de mágica vai ser resolvido, porra, é complicado. E daí é claro que a gente tem uma esquerda antiga, a gente tem uma esquerda que está tentando colocar as coisas em lugares que não existem mais, e daí, bom, não tem possibilidade de vitória em cima disso aí. Cara, assim, eu nem queria falar desse assunto, que nós estamos falando de coisa boa e coisa de nível, tá? Mas, assim, ó, essa coisa do previsor, né, do Nostradamus de aplicativo, eu sempre penso mesmo, né? O cara diz assim, ó, conforme eu já falava desde 2006, não sei o quê. A pergunta é, minha flor, my brother, por que você não tá bilionário, então? Com tanta sabedoria, com tanto poder presciente, o seu nome é Paul Atreides, né? Você tem olho azul, você prevê o futuro, por que você não é o dominador da galáxia, então? Porque tem gente que é assim, ó, para todos os assuntos do mundo, seja do Irã, passando pela questão da lesão do Rodrigo no Real Madrid, chegando na economia, no preço do ovo de Páscoa, o cara fica assim, ó, porque eu já falava disso lá num artigo, lá em 2011, não sei o quê. Então, assim, ó, é aquela síndrome do cientista da catástrofe do filme, né? Assim, eu avisei. Na verdade, é uma coisa muito parecida com a do texto que ela está tratando, porque se ela fala do cara que é depressivo, mas se acha realista, aqui nós temos aquele velho caso, né? De um complexo de inferioridade que pensa que é de superioridade, né? Porque a pessoa, ela está o tempo todo querendo dizer que ela sabia, que ela avisou, que ela não sei o quê. Segundo ponto, e para fechar com rede social, porque nós temos coisa mais importante para falar aqui, né? Uma vez me disseram uma coisa que, assim, ó, eu ficou entalado na minha garganta, porque me disseram assim, ó, porque eu gosto de ler e de ouvir o que tu fala, o que tu escreve, e gosto também do fulaninho, né? Não, nomes não serão citados aqui. Mas o fulaninho, ele é mais radical que tu, né? Ele é mais incisivo. E eu fiquei pensando assim, o fulaninho é mais radical que eu, ou o fulaninho fica na internetzinha falando coisinhas mais inconsequentezinhas que eu o dia inteiro, né? Porque tem uma diferença, né? Tem uma pequena diferença aí. Mas, enfim, vamos falar de coisa boa. Ó, cara, essa questão é uma questão fundamental para a gente pensar, justamente porque casa perfeitamente com o conceito do realismo capitalista do Fischer,
e mostra a verdadeira face do neoliberalismo e como é que ele atinge a própria questão da esquerda que se acha armada, que se acha radical, que se acha bastante intrusiva em relação, né, à sua crítica ao establishment e aos estamentos do sistema como um todo, mas na verdade ela está bastante adequada, porque é uma esquerda que se aproveitou de uma espécie de inércia a partir da história de não há o que fazer. E é um não há o que fazer que te deixa numa posição sempre como o cara que está para fora do castelo, sempre como o cara que não tem convite para festa, e fica lá fora gritando para a janela, isso aí tá ruim. Cara, é uma coisa impressionante, assim, porque a pessoa que não admite, né, a sua derrota, que ela não consegue tentar cicatrizar e lamber as suas próprias feridas, ela já começa mal. Então nós temos uma esquerda que, por um lado, ela é soberba, e por outro lado, ela é coitadinha, né? Porque é uma questão de ficar o tempo todo falando mal do capitalismo como se ele fosse essa coisa invencível, intransponível, e aí tu se aproveita desse próprio padrão para dizer que não tem o que fazer, mas ao mesmo tempo tu fica naquela performance de luta e tu não deixa que nasçam, tu não deixa que floresçam possibilidades ideológicas, políticas, práticas, que talvez vão mostrar que tu tá bastante limitadinho. Então, quando nasce, né, aquela coisa, você tenta dar uma marretada que nem no brinquedo do parque de diversões, aquele, né? Alguém botou a cabeça para fora, marretada. Botou uma ideia aqui, marretada. Tentou fazer algo, marretada, né? Sempre tem aquela coisa, né? A gente falou da glosa no início, tem aquele marxista que é o glosador, né? Muito bom esses novos meninos e meninas aí, mas eles erram aqui e ali. Sim, erram perante o quê, meu amigo? Perante o catecismo, né? O catecismo marxista. Aí, cara, a coisa fica muito difícil. Então, veja só, se você acha que esse debate, por exemplo, entre esquerda ortodoxa e identitários, entre partidarismos que englobam novas tendências e mantêm a velha cartilha, entre políticos tarimbados e nova geração e tudo mais, se você acha que isso é coisa de agora, olha o que a dona Wendy Brown estava alertando já na virada do milênio, cara. Ela já está dizendo, olha, isso aqui é o que vai causar a estagnação dessa esquerda. Porque a gente tem que admitir, nos anos 90 foi a coroação do que aconteceu nos 70 e nos 80 em termos de neoliberalismo. Eles venceram. Vamos deixar claro, eles venceram. Muro de Berlim caiu, União Soviética degringolou, eles venceram. Ponto. Agora a gente vai vir para um novo round, criando uma coisa nova e trazendo alguma coisa, né, que eles não saibam decodificar. Mas não, tem gente que quer insistir em trazer a mesma parada com a mesma codificação que todo mundo já manja e acha que é dali que vai sair alguma coisa nova e é dali que vai sair alguma coisa verdadeiramente revolucionária. É uma piada, de mau gosto, com a nossa cara. E é por isso que ela vai pegar exatamente esse conceito de melancolia, né, Edvan? Ela podia ter chamado de uma nostalgia, um luto que a esquerda está, né, passando por esse momento agora. Mas não, essa escolha de uma palavra de melancolia, ela é exatamente explicada porque ela vai buscar lá o conceito freudiano, né? Ela vai puxar o Freud aqui para falar desse negócio. Você vai dizer, bom, né, resumindo, vai dizer, cara, exatamente o que falta, né, Edvan, é um processo de luto. É exatamente você pegar, pensar nisso, tu falou, a gente perdeu, esse momento passou, né, e agora a gente vai ter que passar por etapas de luto, a gente vai ter que reconhecer que foi perdido, a gente pode, né, falar com carinho de um momento de que existiu, tocar o hino da União Soviética e rolar uma lágrima, assim, tá tudo bem, né? Agora a grande questão é você ficar preso naquele momento, sem conseguir formular esse luto, porque tem uma parte que ela vai utilizar o Freud, ela vai dizer, né, que na verdade não se sabe o que se perdeu. No luto, tu sabe perfeitamente o que foi perdido, tu sabe exatamente o que não volta, tu sabe tudo isso aí. Agora, no caso do melancólico, vai ficar um troço preso e mal resolvido, em que a pessoa ainda vai ficar, ela vai introjetar aquele objeto, o que torna uma impossibilidade de mudança. E daí é o quê? Vai ficar preso numa teoria? Vai ficar preso numa figura, né? Toda aquela situação, né, que às vezes eu acho meio risível quando alguém chega pra mim e me pergunta, você é marxista? Eu digo, sou marxista. Qual? Marxista-leninista? Você é maoísta? Você é stalinista? Você... Cara,
sabe, o Marx hoje, ele explodiria a cabeça dele se ele visse uma IA, sabe? Se tu pegasse e botasse um telefone celular na mão do Lenin, eu não sei o que ia acontecer. Então, tem um anacronismo muito grande nesse negócio, que daí eu acho curioso, né? Porque se tu fala dos identitários, a gente já falou que o homem branco é o maior identitário que tem, mas tem toda essa necessidade de você formar a própria identidade como esquerda, e daí depois disso é que vai rolar, né, uma briga em cima do negócio. Tem uma piada que agora não vou saber contar ela direito, Divan, mas que é aquele negócio do cara que tá passando por uma ponte e encontra um que tá se preparando para pular. Ele diz, camarada, não pule, o que houve? Ele diz, não tô me sentindo bem e tal. Ele diz, não pule, a gente tem que ter esperança no futuro, você não gosta de Marx? E ele disse, gosto. Você é marxista-leninista? Ele diz, sou. Divertente maoísta? Ele diz, sim. E você acredita na revolução cultural? Ele vai dizer, nem tanto. Daí ele chuta o cara e diz, maldito revisionista. Sabe? Então, se chegar ali no final, você não combinar com tudo, pula da ponte, né? Cara, uma das coisas que me atraiu muito, muito de sobremaneira nesse texto, e que combina com outra coisa que havia me atraído também demais no texto do Fantasmas da Minha Vida, do Fischer, e aliás, né, a pergunta, você é marxista? Eu digo sim, sou marquesista. O que acontece? É aquela diferenciação entre melancolia e nostalgia, de certa maneira, porque muitas vezes a gente está falando de nostalgia num sentido cândido, sentido, né, dos anos dourados, e na verdade a gente está sendo melancólico, né? Foi o senhor que ajudou a elucubrar melhor ainda essa definição, inclusive escutem lá o Fischer e os Fischerianos do Crise, Crise, Crise com o Felipe Abal, né, quando ele vai falar da questão da chaminé. Aquela analogia é perfeita, né, cara? É perfeita. Mas o fato é, existe um conceito de nostalgia no qual eu me considerava partidário, né, que é inclusive aquela coisa de quem tem uma memória, quem tem estima pelo passado, e eu depois da leitura do Fischer, e fechou o caixão com a leitura da Wendy Brown, eu comecei a ficar com medo e me policiar, porque tem nostalgias que na verdade são melancolias, que elas te aprisionam, que ela simplesmente, ela não é uma questão de você homenagear ou reverberar ainda ecos do passado, o que já tem o seu tom de problemático em algum grau, mas ela é um aprisionamento de tal maneira que ela não deixa você andar para frente, não deixa você se livrar dela. É essa própria questão desse luto que é mal vivido, que não se sabe, enquanto que, na verdade, o próprio Fischer ele vai trazer uma noção de nostalgia um pouco diferente. Ele vai dizer, cara, a gente não tem que pensar no passado de uma maneira sacra, de uma maneira glorificada, intocável, é um cristalzinho que não pode ser pervertido. A gente tem que olhar para o passado e perguntar quais eram os futuros que estavam à nossa frente em potência, em virtualidade, quais eram os futuros possíveis que esse passado prometia. E a gente tem que cobrar tanto desse passado quanto do presente. Por que esses futuros, sendo que alguns são melhores que os outros, não chegaram? Por que a gente não construiu outros futuros? Por que certas coisas não aconteceram? Tudo que era nos prometido que não rolou. Para onde é que foi? Para onde é que foi parar? Então, existe uma nostalgia que é tu reconhecer as possibilidades de luta e de exigir futuros melhores desde passados. Tu tem que ter nostalgia quanto àquele passado, naquilo em que ele te prometia, inclusive, um futuro melhor, um futuro do pretérito melhor, né? E, na verdade, a nostalgia que a gente conhece, ela tem um misto de boa memória com essa melancolia. E é por isso que eu queria que tu elaborasse até para nós melhor. Pessoal, é o seguinte, as citações que tem, né, sobre psicanálise no texto, elas são de autoria de Wendy Brown e Felipe Abal. Tá? A minha parte é um pouco outra ali, né, no nosso mousse ali, na nossa receita de bolo, né? Então, tem essa coisa do luto e tem justamente essa coisa de uma melancolia que vem disfarçada dessa homenagem ao passado. E essa melancolia, ela já tem um caráter qualitativo, né? Porque ela não é uma nostalgia. A palavra nostalgia, ela é até bonita, ela soa bonita pra gente, mas ela tem que soar com muito cuidado. Porque, a maioria das vezes, nós estamos falando de melancolia e das suas armadilhas. Estou certo? Não, é perfeito, Divan, né? Por causa que, assim, ó,
quando se faz essa diferenciação, e efetivamente assim, eu tenho, né, como eu até falei lá com o Gonzo, né, você tem uma determinada nostalgia de um tempo que volta, e a gente sabe que essa nostalgia, na grande maioria das vezes, ela é falsa, né, quem nunca, por exemplo, diz assim, eu gostava muito de um filme que eu assisti quando eu era criança, ele era magnífico e tão bem feito e tão legal, e daí tu assiste de novo e tu diz, puta, não é nada do que eu lembrava, né? Porque, claro, tudo aquilo que a gente faz, essa lembrança, assim, ela vai vir em forma de fantasia, né? Ela vai vir com essa imagem daquela época. Então, né, isso vai valer também para coisas que você efetivamente viveu, né, como era, assim, outra coisa que é muito comum, né, quem nunca teve um amigo, nunca conheceu alguém que viveu um inferno em um relacionamento e depois de 5 anos tá dizendo, mas aquilo era bom, na verdade, eu lembro que o fulano era legal, tu diz, não, ele era um bosta, sabe, porque rolam esse tipo de coisa, mas ok, é normal. O grande problema quando se transforma nessa questão da melancolia é exatamente o problema da paralisação, né? E tem uma parte que é muito legal, que ela vai puxar o Freud, que ela vai falar inclusive dessa questão da internalização do objeto, que tem uma substituição então pela própria pessoa, né, daquilo que é perdido, e tem uma satisfação sádica, né? Quando você humilha, quando você rebaixa, quando você sente toda essa questão, né, do objeto, então tu vai acabar fazendo todo esse negócio e tu vai gostar desse sofrimento, sabe? Essa autodestruição, ela vai te trazer uma determinada satisfação. E eu acho que ali tem todo o fundamento daquele lindo perdedor, né? Do beautiful loser, assim, de você gostar que aconteça a coisa, perdi, mas é que o meu era melhor. Que é o engraçado, né, cara? Porque assim, de um outro lado, quando a gente olha pro outro lado, a gente vê muito dessa nostalgia, mas ela vem acompanhada de uma forma diferente, de um modelo diferente, muito mais adaptado à atualidade, né? E é isso que parece que a gente não consegue fazer, porque a gente tem que descobrir onde que vai colocar essa frustração. Onde que a gente tem que colocar essa nossa visão, essa nossa ação e tudo mais? Porque, de novo, quando tu me diz assim, fulano falou que eu sou menos radical. Porra, claro, se eu dissesse, certo agora é a gente pegar a K-47 e fazer a revolução. Meu amigo, tu sabe que isso não é viável. Você sabe que isso não é possível. Você sabe que a gente já passou desse momento, mas falar e se reportar a isso te dá um prazer, né, de sou muito radical, mas tá deslocado, tá anacrônico, tá fora, né? Então, a gente vai ficar discutindo isso aí mesmo, ou a gente vai chamar todo mundo essa é a falsa esquerda, esse é o falso marxismo, este é o falso, né? Tudo vira um espantalho para você bater em cima disso aí, e, bom, né, tudo vai mudar quando acontecer X ou a história é inevitável. Cara, a gente vai ficar parado. Quando tu diz que é inevitável, quando tu diz que o segmento da história vai me levar a uma revolução certeira, então a gente para e espera. É isso que é para fazer? Obviamente que não, né? A transformação que tem que acontecer, e tu vê, tem que rolar meio que uma análise mesmo, né? Que é para você chegar num ponto e dizer, não, o que eu tô sentindo que deve acontecer? O que está de errado hoje? Onde é que eu posso encaixar, né, todo esse meu desejo? Para qual tipo de futuro que eu vou botar? Porque como a Letícia falou, né, Divan, os caras já têm um plano de futuro. Mas é o apocalipse, é o genocídio, é a morte, é o fim do planeta. É um plano. Qual é que é o teu? Eu não quero isso. Isso não é um plano. Eu não sou a favor, né? Eu me oponho. Não é isso aí. Qual é que é o seu plano para o futuro? Porque se o deles é distopia, talvez o nosso tenha que ser utopia. Pode ser, mas a gente não tem coragem de falar qual é que é a utopia que a gente busca, né? A gente não tem coragem de botar, e de novo, nos termos atuais. Porque assim, como é que tu faz, né, cara? Pelo menos eu penso o seguinte, Gabriel, eu vou fazendo uma outra metáfora furada aqui, assim. Eu acho que um bom treinador de futebol é aquele cara que monta o time em cima das peças que ele tem. Porque se ele chega com o esquema que ele gosta na cabeça e tenta montar o time em cima, vai dar errado.
porque tu não tem o lateral que defende como tu quer, porque tu não tem o ponta que tem a velocidade que tu quer. Então a gente tem que fazer mais ou menos a mesma coisa. Ah, mas eu gostaria que... Tarará. Se tu não tiver as peças, se tu não tiver, agora sim, né, na realidade ancorado, não adianta tu fazer o esquema ideal. Tu tem que jogar com as peças que tem. Eu estou tentando pensar algum treinador materialista nesse sentido, né? Porque é o materialismo histórico aplicado, né? Cara, eu ia falar que o único possível seria o Lucha, né? Mas ele também não. Não, é meio complicado, né? Até porque ele é PSB, né? enfim. Mas, cara, assim, ó, para manter e, ao mesmo tempo, talvez sepultar a questão do futebol, eu diria que talvez um dos grandes manifestos marxistas da nossa era seja o tweet do Petkovic, né? Porque o cara botou um evento redentor, ele botou um evento de chegada, onde após ele, né, vai dar tudo certo e não precisa mais mudar nada. Mas é muito interessante, cara. É muito interessante. Olha só, eu tô pensando várias coisas aqui. Eu quero fazer uma citação do próprio texto, né, da parte dela mesmo, da parte da Brown, mas eu queria colocar algo em cima do que tu tem trabalhado aí nessa última fala. Então, olha aqui, cara, é alarmante o fato de que uma visão de nostalgia, como alguns querem fazer com que ela seja a pauta, ou que ela seja o símbolo, o estandarte dessa dita esquerda, é alarmante como isso é próximo do discurso mais rasteiro dos reacionários, red pill, incel, direitosos, seja lá o que for que você quer chamar. Porque, cara, o mesmo cara que reclama do mesmo jeito, seja do partido, seja do ideário, seja que a gente tinha que estar mirando na Revolução Russa de 17, não sei o quê. Bom, primeiro que quem fala isso, né, eu já disse outras vezes, né, cara, quem fica o dia inteiro naquele papo de voador em fascista, catavento, não sei o quê, não dá voadora nem no Street Fighter, tá? Essa é a primeira coisa. Agora, olha como é próximo o papo desses incelzinho de internet que ficam o dia inteiro assim, a personagem tal tinha uns peitão grande na minha época, e agora botaram woke, uma menina negra e magrinha. É a cultura woke destruindo a infância. Vão refilmar o não sei quê e vão dessexualizar não sei quem. É a cultura woke que tá acabando com... Cara, bota a mão na consciência, meu amigo, quando a sua visão política ela tem algo muito sério a se comparar com esse tipo de comentário, porque tem tudo a ver, você precisaria repensar e dar uma guinada de 180 graus. Não dá a guinada que alguns dão, né, de 360, né, porque senão não vai mudar nada. Cara, é muito louco, mas olha só, ela usa muito o Stuart Hall, que aliás, né, vamos deixar claro também, é outro gigante, né, velho? Stuart Hall é gigante. Aliás, né, num dos programas recentes que a gente gravou, né, com o Gonzo e com o Rodrigo, o Rodrigo, da dica que ele dá da Small Axe, né, do Steve McQueen, que mostra a luta da galera imigrante das Antilhas, na Inglaterra dos anos 60 e 70, que é onde faz a mistura de rock com reggaezão tradicional para virar o ska como música operária, e principalmente no episódio que foi citado, né, que é o Lovers Rock. E, cara, o Stuart Hall é fruto disso daí, cara, é um teórico jamaico-inglês, né, cara, que estava justamente naquele departamento de Oxford que inventou basicamente os estudos culturais, dado o fato de que é uma questão multicultural de essência. A coisa começava no departamento, né, cara, os caras eram imigrantes, era mulher, era preto, era todo mundo, cara, todo mundo que até hoje é difícil você ter legitimidade em alguns casos, né, a gente sabe como é que funciona isso aí, em todos os âmbitos, principalmente, né, em âmbitos corporativos, mas também em âmbitos acadêmicos. A gente sabe da luta de legitimação que essas pessoas têm que fazer a mais do que pessoas héteros, cis branca, né? E aí já fecha justamente com um dos assuntos que tem no texto, essa ideia de que a gente tem que olhar para as opressões que existem aqui e não ficar pensando em opressões idílicas que se combatem com discursos igualmente idílicos. Mas vamos lá, eu quero citar aqui uma parte onde ela elogia, né, uma das partes onde ela elogia o Hall, e isso aqui está no nosso texto na página 14, né? Aliás, vou perguntar de novo, já baixou o texto aí? Você que está ouvindo agora, já foi lá e já baixou o texto? Tá só escutando e vai ficar de blá blá blá? Vai ficar mentindo que leu só por ter ouvido o nosso papo aqui e não vai colaborar? Tô de olho, hein, cara? Stuart Hall tá de olho.
todos os espíritos, né, que estão de olho. Então vamos lá, ó. Na página 14, a Wendy Brown diz assim: no entendimento de Hall, e aqui ela está citando o livro The Hard Road to Renewal, que é o texto que ela cita, que esse infelizmente não tem em português, vários outros do Stuart Hall, da diáspora, vários clássicos dele você encontra em português, esse aqui não tem, né? Mas enfim, no entendimento de Hall, este fracasso, que é o fracasso da esquerda no último quarto de século, não é simplesmente a consequência da adesão a uma ortodoxia analítica particular, determinismo do capital, primazia da classe, apesar de ser certamente isso. Em vez disso, esse fracasso resulta também de uma camisa de força intelectual específica, uma insistência no materialismo que nega a importância do sujeito e do subjetivo, a questão do estilo e a problemática da linguagem. Cara, é maravilhoso isso aqui, porque não precisa ter ranço. Ela está dizendo, cara, classe continua, crítica ao capital, num sentido mais lato ou mais específico que você queira, continua. Não é que se tem que abandonar esse tipo de coisa. O que tem que se entender é que criticar e combater e se botar de frente essas questões hoje implicam em muito mais do que você ficar ali lendo a mesma obra de 200 anos atrás e clamando por uma revolução, como eu disse, né, hipotética, que vai resolver hipoteticamente os seus problemas. Então aqui ela está dizendo, ó, tem mais coisa, falar do capitalismo, falar dessa conjuntura é falar de mais coisa hoje em dia e é se portar e se colocar, né, em contrariedade a mais coisa, ou se colocar principalmente a favor, né, lutar por mais coisa. Isso aqui é essencial, cara, é essencial, e é um dos trechos aqui que me chama a atenção, né, a forma como ela dá estocadas, assim, muito severas, mas ela faz com tranquilidade. O texto é leve, né, o texto é um texto que ele tem muita densidade, mas ele flui, assim, e você entende perfeitamente o que ela está querendo dizer, até porque ela se apoia no Hall, por exemplo, para quando ela quer dar, né, o tiro mais forte, né, muitas vezes. Agora que tu pegou esse negócio de partes do texto, assim, cara, ela fala exatamente dessa questão do movimento anacrônico, utilizando o Hall e tal, e logo pertinho ela diz o seguinte, ó, se a esquerda contemporânea frequentemente se apega às formações e formulações de outra época, na qual a noção de movimentos unificados, totalidades sociais e políticas baseadas em classes pareciam ser categorias viáveis de análise política e teórica, isso significa que ela literalmente se torna uma força conservadora na história. Uma força que não apenas interpreta erroneamente o presente, mas instala o tradicionalismo no cerne de sua praxis, no lugar onde pertence o compromisso com o risco e a convulsão. Rapaz, isso aqui é uma frase, assim, ó, que também é uma coisa que a gente já havia trazido anteriormente, né, Divan, dessa questão de a gente não pode ser conservador, né? A gente não pode ser de manutenção das coisas. Tu ser revolucionário implica, obviamente, alterar a estrutura das coisas. E, ao mesmo tempo, né, voltando até para a nostalgia, você não pode querer daí regressar a esse passado que nunca existiu e que não vai existir como futuro, né? Tu pegar o passado e querer colocar como futuro é loucura, né? Então chega... boa era a época em que a gente tinha o sindicatozão e todo mundo era CLT e todo mundo... Cara, primeiro que não era boa época. Segundo que não vai voltar. Qual é o teu plano pro cara que tá andando de Uber? Que é uma coisa que eu acho, inclusive, muito engraçada, Gabriel Divan, né, fazendo um parênteses aqui, porque outro dia eu vi um empresário gigantão do ramo de construção falando o seguinte, ó, a gente tem 2 problemas para conseguir empregados hoje. Primeiro deles, tu pode chutar que tu vai acertar. Qual é que é o primeiro problema? O pessoal não quer trabalhar, né, com o salário que tem aí. Por causa do Bolsa Família, né? É claro, porque aí o cara pode ficar em casa fazendo filho, né, e aí cada filho ele ganha 6 milhões de dólares. Isso aí. Né? Mas o segundo ele disse, o Uber, a uberização.
Pô, os caras passaram falando uma década que tu tinha que ser empresário de si mesmo. E agora ele diz o seguinte, o pessoal tá querendo trabalhar no ar-condicionado, né? E daí faz o próprio horário. E daí ele não quer trabalhar na obra e coisa. Então eles também se quebram com essas próprias contradições que eles vão trazendo. É muito engraçado. Deixa isso pra eles. A gente tem que resolver as coisas no panorama que estão. E, de novo, compreender, né? Ouvir, mais do que eu tentar prever vai dar errado, né? Eu tenho que compreender, ouvir, colocar, daí sim tentar encaixar a teoria nesse novo momento para dizer o seguinte, então vamos planejar um futuro que você tenha ar-condicionado. É ar-condicionado que todo mundo quer? Eu preciso dar ar-condicionado. Pô, tá 38 graus ali fora, tu vê um cara trabalhando, puxando tijolo, suando feito um animal, né? É claro que ele quer um ar-condicionado. É isso que a gente tem que aprender. Ar-condicionado para todos. É a minha plataforma nova. Claro, com toda certeza. Cara, assim, ó, se tu pensar bem, olha como é vitoriosa, já desde logo, olha como é poderosa essa pauta aí do Vida Além do Trabalho, porque é uma pauta que, quando a gente vê, por exemplo, o Rick Azevedo falando, tu não vê ele falando simplesmente assim, ó, vamos ter um dia mais para descansar, vamos ter um dia mais para descansar. Claro que isso é bom, é claro que todo mundo quer e tem que ser um dos atrativos, tem que ser uma das brigas que a gente tem que ter. Agora, a questão é um dia a mais para tu ficar com a família. É um dia a mais para tu tentar fazer outra coisa. É um dia a mais para tu otimizar, inclusive, os aspectos da tua vida que estão, ora vejam, atrapalhando o teu trabalho, né? Cara, é um dia a mais para muita coisa. Então, pensa comigo, cara, pensa comigo. Quando tu tá falando disso, tu não está simplesmente pegando o trabalhador, né, teórico, o trabalhador hipotético, né, o trabalhador do exemplo que encaixa perfeitamente no exemplo que eu quero dar. Não, tu está pegando o trabalhador e trabalhadora real. Tu está falando com uma mãe que quer ficar mais com o filho, tu está falando com um pai que quer ficar mais com o filho, tu está falando com toda uma série de pessoas que têm aspectos da vida, além do próprio descanso, que se a pauta fosse só descanso, tu ainda estaria com a centralidade do trabalho. Porque seria quase como tu dizer assim, a pessoa tem que descansar mais para trabalhar melhor, né? Que é, inclusive, o argumento que a maioria do empresariado não gosta dessa pauta, mas alguns compram, inclusive, da mesma maneira, querem nostalgia, né? Então vamos lá, da mesma maneira que os caras de Manchester em 1800 e pouco compravam. Olha, temos que dar um descanso para essa galera, senão eles vão morrer, e se eles morrerem não tem ninguém lá na caldeira, lá trabalhando, né? Então esses caras não podem morrer. Bom, falar só de descanso é desculpa Manchester, é desculpa lá, né, da era da Revolução Industrial. A gente está falando de outra coisa. Nós estamos tirando essa preconização do trabalho e do estar bem para o trabalho e estamos ampliando ou tentando ampliar a possibilidade de momentos da vida que tu pensa em outra coisa, e que tu resolve outros pepinos e que tu talvez até mesmo descanse, porque talvez seja esse teu objetivo, dentre vários, né? Ok. Então, olha só, é toda uma série de coisas que estão conectadas justamente no ponto em que a gente tem que ter proposta. A gente não pode ter... A tua frase aí foi brilhante, quer dizer, além do nostálgico estar aprisionado num passado, ele faz pior. Ele coloca o passado como futuro, quer dizer, tu tá pegando um trilho do trem e botando na frente da locomotiva e botando na frente, é como se o passado fosse o objetivo onde a gente tem que chegar, cara. Isso é uma loucura, isso vai dar errado. Já deu errado, dará, deu... Ou seja, não tem como, cara, não tem como. Ó, a gente está fazendo aqui, né, alguns recaps, né, de partes do texto. Não substitui a vossa leitura, né? Mas olha o que ela fala aqui, ó, numa das últimas partes ali, antes de começar a terceira sessão, que é a dos nossos comentários, né? Olha, ela vai dizer assim, ó, abre aspas para a Wendy Brown. O que implica se desfazer dos hábitos melancólicos e conservadores, olha aí, da esquerda, para revigorá-la como o espírito crítico e visionário radical, do latim radix, que significa raiz. Novamente, esse seria um espírito que abraça a noção de uma transformação profunda e realmente perturbadora da sociedade, em vez de recuar diante dessa perspectiva. Ou seja, primeira coisa, tem uma possibilidade de mudar tudo, de fazer um câmbio, assim, já diria a Verônica Gago, né? A vontade de mudar tudo,
que está colocado como uma espécie de obstáculo, porque de resto os caras querem simplesmente construir o trem para o passado, né? O cara quer construir o trem para o passado ou com as peças do passado indo para algum lugar que nem ele sabe muito bem, né? Então, em vez de recuar diante dessas perspectivas, mesmo que devamos ser sensatos quanto ao fato de que nem a revolução total, nem o progresso automático da história nos levarão a qualquer visão reformulada que possamos devolver. Que esperança política podemos alimentar que não se baseie falsamente na noção de que a história está do nosso lado? Cara, essa daqui, a gente poderia fazer um programa só sobre essa frase. O Andy Brown está nos convocando para dizer assim, vamos pensar numa porra de um conceito, de um motivo, de uma ideologia, de uma ideia, de um objetivo que não seja simplesmente ficar com aquele papo que a história está do nosso lado. Cara, assim, se tem uma coisa que me deixa louco, várias me deixam, agora tem uma que me deixa especialmente louco, que é as pessoas que usam aquela constatação pessoal, mas bastante triste, bonita, certeira, mas bastante triste e pessoal do Darcy Ribeiro. Tem gente que usa aquilo como vacina. Olha só, eu não consegui alfabetizar ninguém, não consegui fazer os caras respeitarem os povos originários, não consegui fazer isso nem aquilo, mas eu não gostaria de estar ao lado dos vencedores. É uma constatação onde ele faz as pazes consigo mesmo por dizer o seguinte, olha, o projeto que triunfou não foi o meu, e eu continuo acreditando no meu. E não deixa de ser tristonha, não deixa de ser uma coisa meio cabisbaixa, ainda que seja bacana, de uma pessoa dizendo o seguinte, eu não me aliei com essa corja que está aí. Eu queria algo muito maior e muito melhor. Eu não traí meus próprios ideais. Mas basta, porque é o Darcy Ribeiro fazendo um diagnóstico da sua derrota. Tem gente que usa isso como escudo, como campo de força, como teoria de vida, né? Quer dizer, eu perdi, mas eu perdi do lado certo. Ali eu perdi também, mas eu perdi do lado certo. Eu perdi, mas eu joguei de igual para igual. Eu perdi, mas eu perdi defendendo a melhor coisa. Cara, é sério que você gosta tanto assim de perder? Porque uma coisa é assumir que perdeu, né, e bola pra frente e tirar o que é de bom de uma derrota. Sempre há. Saber poder, né? Aquela coisa. Agora, você ficar nesse jogo de roleta viciado, onde você só perde e você acha bonito perder e dizer que estava do lado certo, que porra de lado certo da história, cara? Pelo amor de Deus, cara. Vai tomar banho, sabe? Vai plantar batatas, né? Não foi o Andy Brown que falou isso, fui eu, né? E ela só complementa aqui, que tipo de socialismo podemos imaginar que não seja nem estatal, nem utópico, nem repressivo, nem libertário, nem economicamente empobrecido, nem culturalmente cinzento? Caralho, caralho. Olha o que ela tava falando, 99/2000. A gente usa o texto de 2000 aqui, mas o original é 99, cara. Pelo amor de Deus, vai fazer o quê? 30 anos que ela falou isso aqui. É que aí tem exatamente essas duas coisas, né, Divan? O negócio do perder, mas eu estava do lado certo da história, né? A história vai julgar. A história não julga porra nenhuma, não julga ninguém. Nazista morreu de velho, sabe, cara? Não me vem com esse troço aí. O Ustra morreu em casa, sabe? Tá assim, parou com esse troço. Daí, faz parte desse gozo, né? Então, a pessoa tá tendo prazer e gozo são coisas diferentes, mas tá tendo um gozo em cima desse negócio, sempre da derrota, do estar do lado certo, não, veja, eu só tive 500 votos, mas isso significa que tem... Meu amigo, perder não é legal. Ninguém sai de uma partida de futebol faceiro dizendo assim, não, meu time tomou 4 gols, mas, né, eu joguei certinho, dentro das regras, não fiz uma falta. Para, amigão. Perdeu, né? Mas tem esse gozo, e tem que tomar cuidado com isso aí, cara. É um negócio, de novo, que dentro de uma lógica, né, de você ter aquela endorfinazinha, quando você tem like, quando as pessoas concordam, né? Quando sai aquela... A gente não tem um termo pro circle jerk, tá? E eu acho que a gente deveria ter.
Gonzo, se estiver ouvindo, ajuda a gente aqui a traduzir, né? O que que é? Não. Vai ser a ponte pra ele vir com o sigilo de novo. O hiper sigilo. Tá? Não, mas eu quero um círculo de punheta. Assim, né? Aquele negócio do... olha que legal, olha só o que eu falei. Sim, você está certo, você também está certo, né? Faz o famoso círculo de punheta em que tu tem 6, 7, 8, 10 pessoas que estão concordando com você e daí todo mundo dá like em todo mundo e todo mundo concorda com todo mundo e todo mundo sai feliz dali. Porque o outro lado, Divan, olha só, quando ela chega nesse final e diz o seguinte, vamos pensar, então, numa esquerda que não é tão estatal, mas que não é tão libertária, que não é tão cinzenta, que não é tão coisa assim, ó. Cara, quando a gente fala esse negócio de imaginar, sabe? Eu imagino as pessoas dizendo o seguinte, falem vocês, então. Eu quero que vocês digam aqui qual é que é a solução. Porque é uma coisa muito simples. Meu amigo, minha amiga que está ouvindo agora nesse momento, para pensar um minutinho em como é que você quer que seja esse futuro. Pensa você em como é que você quer que seja esse futuro. Sabe o que vai bater em você, e a gente coloca isso no texto? Uma tremenda angústia. Porque é muito difícil de fazer isso aí. É muito complicado, né? Não tem a solução fácil. Né? E não basta só dizer que a solução não é fácil também. Né? Dizer, não, é complicado. Não. Vamos pensar, vamos fazer um esforço. Isso é angustiante, é ruim, não é tão prazeroso como tu simplesmente dizer, vamos voltar ao que era, que eu já sei como é que funcionava, eu já sei qual é que era o risco, eu já sei quem é que estava me enrabando, eu já sei de tudo isso aí. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo, é muito mais prazeroso do que você sofrer a angústia de imaginar. E daí, pra gente se livrar disso aí, ou a gente diz... Deixa que o Divan pensa aqui no futuro pra mim. Ou vou abraçar tudo que fulaninho fala, né? É muito mais tranquilo. Mas não, a gente tem que pegar essa angústia. Porque ela também é transformadora. Ela também tem esse potencial de fazer alguma coisa. Daí talvez se a gente discutir, mas propondo, se a gente discutir e imaginar junto, né? Sonho que se sonha junto, né, Gabriel Divan? Esse talvez seja o caminho da gente fazer. Então, não ter essa satisfação, não ter esse prazer pelo parado, mas se angustiar. Vamos se angustiar. Vamos sofrer um pouquinho, mas pra gente conseguir pensar em algo que seja diferente. Cara, eu me lembrei de uma música que eu gosto muito, do Jorge Drexler, que é Salva Pantallas. E em algum momento ele fala, brindo por las veces que perdimos las mismas batalhas. Ou seja, pode parecer que eu estou me contradizendo aqui, mas na verdade, quando ele fala aquilo, não é uma coisa como quem diz assim, ó, o que importa é estar do lado certo da história e perder. Não, ele está dizendo assim, olha, ele está se referindo a alguém, né? Eu tenho o prazer de ter estado contigo naquela batalha. Nós estivemos lá, brindo pelas vezes que a gente perdeu as mesmas. Não porque perder é bonito, e sim porque estávamos juntos. Né? E tem outro exemplo que eu vou dar também, que é de um vizinho meu, que na última eleição em Porto Alegre ele foi candidato pelo PSOL. E ele fez muito... Ele é uma figura querida, uma figura interessante até. Assim, tem um certo apelo na vida cultural porto-alegrense, mas ele perdeu. E aí encontrei ele lá num dia no elevador e disse assim, pô, e aí, a eleição, é... Ele falou com uma cara assim muito satisfeita, porque, se você não sabe, a bancada do PSOL em Porto Alegre conseguiu algumas proezas nessa última eleição aí, né? E conseguiu colocar para dentro gente muito, muito diferente, muito jovem, com uma energia muito bacana. E aí ele disse assim, pois é, não fiz muito voto, né? Mas... quero acreditar que os meus votinhos foram importantes para o coeficiente lá, porque o partido botou muita gente bacana. Oh, que bom. Quer dizer, não é nem uma ironia, não é nem aquele sarcasmo, né, fingindo costume, fingindo que está tudo bem, não é nem uma questão de falsa modéstia, não, é genuíno. É genuíno o cara falar assim, pô, perdi, mas assim, conseguimos uma ajudinha lá pro partido, até que foi bom. Ou seja, a gente tem como ver essas coisas de uma maneira completamente triste e ilusória, que é o cara que acha que perder é bonito, que é o cara que ele tenta ganhar, mas se ele não ganhar é porque o capitalismo é infalível, porque o inimigo é gigante, porque o monstro é mastodôntico, porque não sei o que, não tem como, porque o jogo é sujo. Cara... o jogo é sujo, o monstro é gigante, o capitalismo é foda, né? Tudo isso aí. Agora, você vai ficar aí chorando ou nós vamos construir coisas? E principalmente, quando certas coisas são construídas que causam
desde coceirinha até abalos, até ferimentos graves nessa estrutura, você vai virar para o lado e dizer que elas têm que se adequar ao padrão que você quer, ou você vai embarcar junto com elas? Por quê? Tem vezes que passa um cavalo encilhado e ele está indo para um lado que você não queria muito bem. Não era bem para lá que eu estava indo. Porra, mas quem sabe não é, talvez, de chegar pelo outro lado, de dar uma volta maior, de conhecer outros lugares. Então a gente está diante de uma situação aqui onde nós precisamos fazer dessa angústia material. Nós precisamos fazer dessa angústia combustível. E aí vai acontecer da gente talvez conseguir olhar para as derrotas com essa marca desse binômio. Porque quando a gente tem poder exercido sobre a gente também aprende, a gente também adquire coisa, a gente também passa a ter um foco de poder, e poder a gente sabe muito bem, e principalmente com a Brown, que é uma belíssima, não ortodoxa marxista, mas é uma maravilhosa Foucaultiana também, a gente sabe que o poder ele vai agir em várias direções. A gente tem como pensar isso e, principalmente, tem como pensar resistências desde um conceito que é muito interessante, que é o de resistência, na verdade, como anterior ao poder, porque quando se exerce poder sobre algo ou alguém em uma situação. Então, a resistência ela passa a ser, na verdade, uma espécie de luta para voltar àquilo que estava antes de haver a subjugação pelo poder. Então, talvez a resistência seja não só mais antiga, mais tarimbada, mais qualificada, como simplesmente o natural, o estado natural. Então a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muita coisa para admitir, mas nem um pouco perto desse lance de fazer uma admissão de derrota, que na verdade é uma tentativa de você fingir que tá tudo bem, né? Eu perdi, mas o importante é que eu estava com a ideologia correta, do lado certo. Você tem perdido bastante e tem ficado muito feliz com muita derrota. Será que não tem nenhum problema? Não quer falar nada para mim? Não. Senta aqui, senta um pouquinho aqui, né? Não, e a pessoa segue, né, naquele rumo, naquele discurso. Cara, assim, é primoroso esse texto, né? E justamente nessa parte final, que é a parte que eu e o Felipe fazemos comentários aqui, a gente lança a mão de alguns dos nossos autores e autoras preferidos, né, que dialogam com esse tipo de coisa. Eu vou ficar com um deles apenas, né, Felipe, que é o Antônio Negri, principalmente quando ele vai falar dessa questão de um materialismo que ele tem que estar preocupado na construção do porvir. A gente não tem que olhar essa história dessa modalidade redentora que, aliás, né, ela está em dívida com a gente, ela nunca chega, né, cara? Essa vitória que vai julgar alguns, que vai absolver outros, que vai consertar certas coisas, que vai fazer um grande campo, assim, onde vai botar quem está do seu lado certo, do seu lado errado. Essa história nunca chega, cara. Enquanto isso, a gente tem que assumir um conceito de porvir, um conceito de futuro que é muito mais construção dentro das oportunidades que a gente vai cavocando e que a gente vai enfatizando, do que simplesmente esse futuro que um dia vai chegar. Tem alguma coisa de uma teologia, assim, num sentido deico, né, num sentido redentor, né, a moda religiosa, né, do ponto de vista de não, mas aí, isso aí, não vai, cara, não vai acontecer se a gente não se mexer, cara. Você leu o livro de dois barbudos bigodudos de um jeito errado. É isso aí, Divan. Eu acho que a gente chega no final aqui de tudo com um pedido, né, com uma esperança, né, de que realmente aconteça mudança de futuro. E lembrando, né, se o futuro tem que ser revolucionário, revolucionário é mudar estruturas, é mudar concepções, é tudo isso, talvez ele inclusive seja incômodo, né, para todo mundo. Então, quando tu diz que não vai ser exatamente aquilo que você imagina, é exatamente porque pode ser incômodo, pode ser difícil, pode ser complicado, pode ser que você tenha que aceitar coisas que hoje você não estaria disposto a aceitar. Então, quando entra a categoria de gênero, quando entra a categoria de sexualidade, quando entra a categoria de identidade, não estou muito preocupado com o que você pensa a respeito disso aí. Mas sim que se a gente pode utilizar tudo isso aí como um modo, como uma forma de você efetivamente alterar as estruturas, porque sem alterar a estrutura não vai se alterar nada, né? Então assim, tem que vir e tem que ser verdadeiramente revolucionário. Tem que vir para alterar todas as coisas de fundo, desde a base até o topo. Não, e se você não se assume como alguém que está disposto a tudo, porque o cara está disposto a tudo, né, na imagem gráfica, né, do revolucionário, eu mataria e morreria por isso, aquilo. Cara, então assim, em vez de matar e morrer hipoteticamente, começa a viver
materialmente pela coisa, quem sabe, né? Quem sabe? É por isso que eu digo, cara, assim, ó, essa noção que o Negri traz é muito interessante, porque ele fala que tem uma visão de história que é como se fosse uma mobilidade imóvel. É tipo um planeta andando numa elipse de gravidade, ele só está se movendo. Ele não está indo a lugar nenhum. É uma mobilidade triste, uma mobilidade, né, que não constrói nada. Ao contrário, nós temos que nos mover construindo. A gente tem que assumir esse materialismo como algo que vai fazer e vai possibilitar esses futuros que a gente quer. Volta para essa nostalgia dela aqui, que obviamente não é uma nostalgia que se mistura com melancolia. É uma vontade de pegar e dizer assim, quais eram as lutas que animavam essa esquerda naquele passado? E o que anima uma esquerda hoje? Sobre o que a gente tem que lutar hoje, o que a gente quer construir hoje, porque a esquerda do passado queria construir coisas. Eu não tenho que buscar as mesmas coisas, eu quero buscar construir coisas. Essa é a lição que fica, não é construir as mesmas, né? Pelo amor de Deus, cara, que galerinha tacanha, né? Para nossa sorte aqui temos uma Wendy Brown, e para sorte de vocês aqui, inclusive tem o Wendy Brown em português. Os dois textos, as duas versões do Resisting Left Melancholia, elas não são tão fáceis de encontrar assim, né? Tem aquelas revistas fechadas, né? Já dizia o Aaron Swartz, né? É tudo filha da puta, né? E tem também, né, essa outra versão que está nesse livro em homenagem ao Stuart Hall, que inclusive, né, o Andy Brown nos enviou, né? Pois é, né? O Andy Brown nos enviou dizendo assim, ó, olha, traduzam este aqui que tá mais legal que o outro, que eu dei umas mudadinhas no outro. Então, para sua sorte aí, facilitado está o acesso às ideias de Wendy Brown, porque Resistindo à Melancolia de Esquerda está no ar, os links estão disponíveis. Eu não sei se eu já falei para você baixar a porcaria do artigo agora. Isso aqui vai ser tipo Jequiti, meu, tá? Né? A cada momento no seu dia vai vir a minha voz dizendo assim, baixa o artigo que está no link. Baixa o artigo. Dessa vez a gente aceita o baixei, não li e já gostei. Assim, ó, eu ficaria muito triste por você, se só baixar. Você quer baixar só para nos ajudar? Ótimo, tá? Ótimo. Eu vou agradecer de montão. Agora, eu fico triste não por mim, mas por você, porque baixou um texto desses e não leu e não aproveitou ele, de graça, cara, é você se auto-sabotando. Então, assim, ó, baixa o artigo e, de preferência, baixa e leia, porque vai te enriquecer bastante. E a gente quer também os feedbacks de vocês, né? Valoriza o nosso trabalho como tradutores e anotadores, né? Se você realmente ler, usar, citar, né? Jogar ele para frente, mandar para as outras pessoas, o link está aí para isso. Perfeito, Divan. Agora vamos para as dicas culturais. Leia o Wendy Brown. Leia o Wendy Brown, né? A dica cultural, a maior das dicas culturais é essa, né? Sabe quem tem alguns vídeos também interessantes sobre algumas obras da Brown? Se eu não me engano, tem até um dela com a Letícia, a Tatiana Roque, que também já participou aqui com a gente, né? Se eu não me engano, tem um vídeo dela, eu posso estar muito enganado agora, eu estou falando assim, ao vivaço aqui, né? Eu poderia estar indo no Google, a Ingrid poderia estar editando isso aqui para eu fingir que eu estou na ponta da língua, mas não, estou falando de coração ao vivo. Eu acho que tem uma live, se eu não me engano, é da Tatiana Roque com a Letícia Cesarino, falando nas ruínas do neoliberalismo. Mas, enfim, coisa sobre a Wendy Brown não falta, ela é uma autora muito popular, ela tem traduções, né? E você encontra em língua inglesa também, não preciso dizer, né? A maioria dos seus escritos. E agora temos aqui um texto que estava inédito em português dessa vez. Que beleza. Essa é a maior das dicas culturais que a gente tem. O episódio inteiro é um dicão cultural, né? De um artigo que está aí. Agora, a gente vai dar outras dicas também, porque felizmente, né, a gente tem boas leituras, a gente tem boas companhias acadêmicas, mas a gente também tem mais coisa aí que é para entreter, que é para divertir, que é para deixar intrigados os nossos ouvintes. Vale tudo nas dicas culturais. Felipe Abal, qual a dica da semana? Cara, eu vou deixar linkado igual, né, a gente tá brincando, mas vou deixar linkado o Undoing the Demos. Eu acho que é uma baita introdução, assim, ao pensamento da Wendy Brown. Só tem em inglês, mas assim, ó, esse é livro de verdade, assim, porque é muito, muito bom. E para desopilar um pouquinho a mente, Gabriel Divan, eu assisti nesse último final de semana o Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra.
eu peguei e baixei ele por causa que, né, achei divertido o nome, ele tem o Sam Rockwell, então é um cara que eu acho massa também, e daí eu fui assistir, cara, é um filme bem divertido, ele tem problemas, tá? Quem já me ouviu falando 1000 vezes que eu não aguento mais ver a mesma coisa, ele não tem exatamente um conceito original, porque ele é uma mistura de Exterminador do Futuro com 12 macacos, só que mais engraçado. Tá? É um cara que vem do futuro, ele vai parar numa lanchonete, isso tudo tem no trailer, gente, e ele chega para as pessoas e diz, eu vim do futuro, a gente precisa destruir uma IA que está sendo forçada, não é destruir uma IA, a gente tem que botar, né, limites nessa IA, e eu preciso da ajuda de vocês. Então ele vai chamar o pessoal para uma aventura, né, ele vindo do futuro, para destruir uma IA. Eu já vi esse filme, né? Já vi esse conceito. O negócio da IA e do problema dos telefones e de tudo isso aí me parece bem escrachado, assim, podia ser um pouquinho mais escondido, mas ele é um filme bem divertido. Vai passar, assim, as 2 horas de filme vai passar rapidinho, porque ele tem muita coisa engraçada. Então ele vem com muito bom humor para fazer algumas críticas e tal. Então, assim, ó, legal, tá no domingo ali, quer assistir um negócio sem ter grandes conceitos, bacana, nota 7 aqui, né, vou dar 7 vira-casacas pra esse filme, né, 7 de 10. Tá aí, legal, legal. Cara, falou em 12 macacos, como é que foi a história da menina que esses dias roubou um vírus, né, do laboratório? Sim! Caralho, meu, sim. Eu fiquei assim, brother, os 12 macacos, tá aí, né? Seria ela uma viajante do tempo? Respondam para nós em viracasacaspodcast@gmail.com. Cara, eu vou te dizer uma coisa, a música, eu não vou falar assim literalmente instrumental, né? Mas digamos que a música instrumental, com algumas licenças, ela está meio que dominando os meus últimos dias, né? Na semana passada eu dei de dica o álbum do Flea, né? O Honora. Tem algumas músicas com vocal, inclusive, né? Uma com vocal do Nick Cave, né? Vamos botar essa carteirada aqui. Mas ele é fundamentalmente aquele disco, né, de música instrumental, no sentido de que a prevalência, né, preconiza tanto ele tocando clarinete, quanto, enfim, são poucas músicas que têm vocal, né, e algumas que têm vocal, elas são, na verdade, um vocal meio falado, assim, né, é uma coisa naquela tradição. Agora, eu escutei nessa última semana bastante uma coisa que tá todo mundo falando sobre, né? Não é aquele só se fala em outra coisa, não, só se fala nisso mesmo, né? E eu resolvi Luísa Sonza. Luísa Sonza. Não, tô brincando. Então eu resolvi dar uma chance, porque é aquela coisa que de uma hora para outra tá no radar geral de sites especializados, de pessoas e tudo mais, que é aquela dupla chamada Engine de Poitrine. Já ouviu falar nisso? Não ouvi. Então bota aí, né, depois Engine de Poitrine, né. Cara, é uma dupla de músicos canadenses do Quebec, e eles se vestem de um jeito que eu não sei se é uma coisa meio de procissão macabra medieval, eu não sei se é uma coisa meio Castelo Rá-Tim-Bum ou coisa parecida. A identidade deles é desconhecida, e eles são 2 músicos, um na batera e um tocando guitarra e baixo e sintetizações, tudo ao mesmo tempo. O palco dos caras é uma emaranhado de fio e pedaleira e teclado e coisa diferente. Os caras fazem um som completamente maluco, que às vezes parece música eletrônica experimental, às vezes parece jazz fusion contemporânea, às vezes parece aquela parte do meio das músicas do Rush, que eles resolvem os 3 humilhar, né? Cara, é uma sonzeira muito interessante, e eu acho engraçado que tenha ganhado tanto mainstream dos últimos tempos pra cá. Eles têm 2 discos, né? Eu tô ouvindo bastante o volume 2, que é o mais recente, mas eles também têm o volume 1, que é de 2024, e cara, assim, ó, um som divertidíssimo. Ele é esquisito em vários momentos, também lembra Frank Zappa, é uma comparação que fazem, porque também tem, né, vários ares ali, mas é interessante porque ele é muito esquisito e em alguns momentos ele não é amigável, mas dali a pouco ele te conquista porque ele tem energia, ele é uma coisa que te solta, assim, é bem interessante mesmo. Cara, e o nome da banda ou da dupla é um barato, né, cara? É tipo assim, a infarto do miocárdio, em francês, Engine de Poitrine, né? É muito engraçado. As roupas dos caras são muito engraçadas, enfim, né? Eu acho que esse é um hype do bem, né? Porque tem uns hype aí que Deus me livre, né? Mas esse aí é um hype que eu botei um selo, cara. Eu vou botar, então, deixa eu pensar. Quantos vira-casacas? Cara, eu não sei se 9 é um exagero, mas é que é tão legalzinho e tem tanta qualidade
que eu acho que um 8, 8,5 ficaria abaixo. Então, assim, eu vou embarcar no hype, eu vou dar 9 vira-casacas pro disco volume 2, né? Uma experiência bem diferente para você aí que tá nos ouvindo. Perfeito, Gabriel Divan. Muito obrigado por ter participado do Vira Casaca. Não precisa. Né? Obrigado. Você também, Felipe Abal, volte sempre, né? Pode deixar, né? Vamos ali dar uns vivas, dar uns salves? Vamos dar uns vivas! Hooray! Hooray! Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Muito bem, Gabriel. Olha, 1h30 falando, só os dois. Fazia um tempinho que não rolava isso aí também. Já falei pro pessoal baixar o artigo? Já, acho, né? Que sim, acho que já, algumas vezes, sim. Beleza, sim, tá. Sim, beleza. Sim. Então vamos para os vivas, vamos para o momento de alegria aqui, vamos compartilhar o carinho que a gente recebe, que também é importante, tá? Eu tenho aqui um feedback para dar. Aquele Léo, Léo, né, que é não a alcunha dele, não é o outro Léo, é aquele Léo, né? Ele disse assim no Blue Sky, de acordo com o que a gente mencionou nos vivas do último programa. Para curiosidade do Gabriel Divan, Tuga, que é o bichinho de estimação dele, é uma jabuti-piranga. Olha só, cara. Sabe quais são os tipos de jabuti? Não, não tenho nem ideia. Jabuti-piranga, a gente desbloqueou esse personagem agora, né? Tá. Ela foi adotada porque tem alérgicos a gatos na casa. Foi mal, Felipe Abal, dizer. Acontece. Né? As melhores pessoas. E cachorros são tanto bagunceiros, né? E não são eternos, infelizmente. Obrigado pelo salve, Fer ficou muito feliz e Jairo ficará radiante. Então, é toda a galera lá do Léo, né? Inclusive a Tuga, que na verdade não é uma portuguesa e não é nenhuma tartaruga, é um jabuti-piranga vivendo e aprendendo, Felipe Citolinha Bal. Tu podia, né, Gabriel, ter uma tartaruga, um jabuti-piranga, um camarão, cara, alguma coisa assim? Eu vou fazer uma confissão aqui, que é um assunto poucas vezes tratado em relação à minha biografia. Eu já tive uma mini tartaruguinha. E apesar de eu cuidar muito dela e brincar muito com ela e tratar ela assim, né, ela morreu lá pelas tantas, né, e eu não sei qual é o ciclo de vida exato, eu não sei se eu tinha a manha de cuidá-la ou não, embora eu respeitei tudo que me indicaram e dei a comidinha correta que foi me recomendada. Cara, eu não sei, aquele bichinho morreu numa bacia que eu tinha simulado uma espécie de parque aquático para ela. Eu botei umas pedrinhas, botei um escorregadorzinho, botei a comidinha no lado, botei não sei o que, eu limpava o cocô, botei uma aguinha, só que, cara, imagina tu ficar uma tartaruga dentro de uma baciazinha de plástico simulando um parquinho aquático numa varanda de um menino. Não dá, cara. E aí eu decidi que... Puta merda, cara. A minha mãe ela queria me dar quando eu era pequeno um passarinho, mas lá pelas tantas o passarinho dava muito trabalho, ela soltou. O que hoje eu considero a atitude mais correta que tem que se fazer com um passarinho, porque eu não sou carcereiro, cara. Pelo amor de Deus, né, velho? Cachorros e gatos, bom, gatos, eles não gostam de mim, né? Fora o gato Fagundes, em memória. Mas cachorro também, cara, eu não teria como cuidar adequadamente. Assim. Então, assim, eu sou um fracasso do mundo animal, mas eu admiro os animaizinhos, né? Eu vou mandar aqui um salve pra... Tu conhece aqui, Gabriel Divan, pra Aliesca Fabris, cara. Como é que é assim? Claro, né? Aliás, já fazia um tempinho que a gente não manda salve pra ela, hein? Ela merece. Verdade, ela botou: olá, profs, mais uma vez eu por aqui, mas finalmente como apoiadora na categoria raiz. Aí, vamos! Olha aí, ó. Manda um salve ou um viva pros meus gatos, que estão sempre me acompanhando ao ouvi-los, o Da Vinci e o Michelo. Que... Mas il gatto Michelo. Mancano Raffaele e Donatello. Più performare i Tughi Ninja. Tortuga Ninja. Muito bom. Salve, Aliesca. Um beijo, Aliesca. Saudades. E você aí, mais alguma coisa? Sabe quem mandou mensagem pra mim esses dias numa calada da noite, onde eu estava vendo o jogo do Lakers, que, né, como só ia acontecer pelo fuso horário dessa porra de time, né, sempre lá nas madrugas. Era calada da noite quando eu estava recebendo áudios de Everson Fernandes. E seus colchão? E seus colchão, mas assim, ó, não chorou, eu queria deixar claro, não foi choro, não foi manha, não foi mimo, não ficou dizendo que a gente não dá bola, nada não, fez comentários sobre episódios, comentários de quem ouve verdadeiramente, não é comentário de quem é poser, é comentário de quem ouve e notou mudanças entre opiniões de episódios para episódios, notou coisas, ou seja, mostrou, né, como é que quem quer rir tem que fazer rir, né? Fez rir e portanto a gente manda um beijão e ele que continue lá, né?
com a sacola do supermercado estrategicamente posicionada, né? Fazendo o muquezinho na hora de tirar foto no elevador, né? Tá aí, isso aí. Tá aí, o que o povo quer. É o que o povo quer, né? Quem pediu um salve aqui, Gabriel Divan, foi ninguém mais, ninguém menos que Domênica Mendes, que mandou pra gente um pedido de salve. Olha só, ela que editou o nosso último episódio, né, com a Letícia Cesarino, sucesso, deu tudo certo, a gente agradece demais. Veio pedir se podia receber um salve. Ela pode exigir todos os salves que quiser. Não, Domênica já trabalhou com a gente em várias frentes, né? Às vezes ela é o quinto Beatle aqui, né? Então, muito obrigado, Domênica, né, pelo teu trabalho. A Domênica teve um esforço crucial num momento muito crítico do Vira Casacas, quando a gente tomou, né, a ameaça de processinho de umas empresas aí, né, do sionismo, né? Pois é. E então, o que acontece, né? Domênica exige, Domênica tá aí, é time, é família, tamo junto, muito obrigado, né? Muito obrigado. Não é fácil substituir, né, uma MVP, né, como o Ingrid Dutra, né? Domênica é isso aí, né? Consegue dar conta do recado, porque as craques estão aí, né? A gente tem sorte de contar com essa galera. Perfeito, cara. Ela diz o seguinte, ó: manda um salve pro senhor digníssimo, meu companheiro de vida conhecido como Rodrigo Basso. Claro, ele ouve absolutamente todos os episódios do Vira há anos, mas é tímido demais para pedir salve, não usa mais redes sociais desde que o Xandão derrubou o X no Brasil, e acho que ficaria bem feliz de receber o salve de vocês. Rodrigo Basso, grande salve, Rodrigo. E complementando, como também temos o Farofa e o Paçoca, um salve para eles, porque eles são os doguinhos ouvintes de podcasts mais atualizados dessa cidade, porque não perdem uma discussão ou episódio do Vira. Rodrigo Basso, Farofa e Paçoca. Não, cara, Rodrigão, forte abraço, né? Farofa e Paçoca. Cara, imagina tu ser bichinho, né, da Domênica. O que esses caras sabem de podcast aí, né? Pelo amor de Deus. Chega, como é que deve ser a retrospectiva, né, no sitezinho aquele lá dos gatos aí? Porque, pelo amor de Deus, deve dar uma briga desgraçada, né? Enfim. Mais alguma coisa aí do seu lado, senhor? Só Filipão? isso aí da minha parte. Da minha também, né? Da minha também. Eu falei pro Everson, pena que não veio antes o teu briefing aí, o teu recadinho, porque daí o Everson, que é muito amigo e gosta muito da Letícia Cesarino, ia ficar bonitinho se fosse um episódio com ela, mas era um episódio que tem um conteúdo acadêmico também, Felipe Abal, né? Então, né, vamos colocar, né, as coisas nos seus devidos lugares. A gente, né, se despede agradecendo a audiência, mais um programa e reafirmando, né, a gente somos só homens normais, inocentes, que traduzem artigos, né? Fala umas coisas. Isso aí. Vamos lá. Tchau, galerinha. Tchau, prejudicada. What is normal, man? What do you mean, normal man? Just innocent, man.